Em participação na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, a deputada federal Caroline de Toni retrucou a deputada petista Gleisi Hoffmann e refutou manipulações a respeito de crimes praticados por membros do PT nos governos de Lula e Dilma. A parlamentar pontuou: o PT não desiste da mentira. Os maiores escândalos de corrupção do mundo, ocorridos nas gestões do PT, Lula e Dilma, já foram provados, em alguns casos com direito a confissões e delações posteriormente referendadas em apurações policiais, gerando, inclusive, diversas condenações e a recuperação de quantias bilionárias desviadas. E eis que o PT continua repetindo a falácia de que Lula é inocente, que fez um governo limpo, etc. Ora, Lula apenas teve o seu processo suspenso pelo STF, não se tornou inocente. Rebati essa e outras narrativas mentirosas. A deputada disse: é inacreditável essa tentativa do PT de apagar os grandes escândalos de corrupção que eles fizeram. Tivemos de ouvir a narrativa de que não existiu petrolão, que isso foi uma coisa inventada. Foram feitos na Lava Jato 278 acordos de delação premiada, de leniência e bilhões foram devolvidos. Não é porque foi anulado por uma suspeição do juiz que ele deixou de ser corrupto, que ele virou inocente. É uma grande falácia. Além de outros esquemas de corrupção do PT, como o mensalão. Pagava-se mensalmente para os deputados votarem a favor do governo. No ensejo, a parlamentar apontou investigações relacionadas à corrupção na transposição do Rio-São Francisco e em outros âmbitos nos governos petistas. A gente não pode admitir essas mentiras aqui. Ou o PT está no governo e rouba, ou está fora do governo e fica mentindo. Outro sim, a deputada debateu distorções da velha imprensa no que concerne às manifestações de 7 de setembro. As manifestações desse dia 7 de setembro de 2021 foram uma grande ode à nossa segunda independência, à democracia brasileira e à liberdade do povo de poder livremente se expressar, de ir e vir e de ter assegurado seus direitos e garantias fundamentais. A grande mídia esquerdista sai desmascarada e derrotada dessas manifestações. Bolsonaro e o Brasil saíram vencedores. Assista. O primeiro esclarecimento que eu quero fazer é dizer que o presidente Lula é inocente, sim, e foi inocentado em todas as ações que foram consideradas em juízo. Então, vamos parar com essa brincadeira. E nós não temos medo de discutir questão de corrupção. Nós somos vítimas de uma perseguição violenta sobre esse tema. Presidente, hoje na Comissão de Constituição e Justiça nós tivemos que ouvir grandes mentiras e é inacreditável o que a deputada Gleisi Hoffmann falou aqui nessa comissão hoje. É inacreditável essa tentativa do PT apagar os grandes escândalos de corrupção que eles fizeram. E nós tivemos que ouvir aqui a narrativa de que não existiu petrolão, de que isso foi uma coisa inventada. Quando, na verdade, a Operação Lava Jato demonstrou um dos maiores esquemas de corrupção da história mundial. E com a Lava Jato foram feitos 278 acordos de colaboração premiada, de leniência, onde bilhões de reais foram condenados a devolver para os cofres públicos. Não é porque o Lula teve declarado a suspeição do ministro Moro nos processos em que ele julgou que o Lula deixou de ser bandido e corrupto. Não é porque foi anulado por conta de uma suspeição ou um impedimento do juiz que ele virou inocente. Então, é uma grande falácia o que a gente tem que ouvir aqui nessa Comissão de Constituição e Justiça. E o que falar de outros esquemas de corrupção que teve da era do PT. O mensalão, deputado Medeiros, que foi um esquema que o PT implementou a partir de 2005 na Câmara dos Deputados, em que se pagava mensalmente para os deputados votarem de acordo com o governo, que foi denunciado pelo então deputado Roberto Jefferson num acordo de delação premiada. Ele revelou ao Brasil esse escândalo, pagou também, mas revelou para o Brasil, que ficou atônito ao ver que o PT pagava para os deputados votarem de acordo com o governo.
Tivemos que ouvir aqui nessa comissão hoje também o deputado Gervásio falando que o presidente Bolsonaro só vai para o Nordeste para andar de moto. Outra grande mentira. Quem foi que finalizou a transposição do Rio São Francisco? Foi o presidente Bolsonaro. Na época, vale lembrar que inicialmente a obra de transposição do Rio São Francisco foi orçada em 4,5 bilhões de reais em 2006 e devido aos atrasos, devido à ineficiência das obras do PT, que não sabe produzir obra, não sabe fazer nada, duplicou o custo da transposição do Rio São Francisco, chegando a 8 bilhões de reais, mas por meio de operações da polícia, tal como a Operação Vidas Secas, nós temos noticiário da grande mídia dizendo, em 2019, que a PF estava investigando um dos desvios, só aquele desvio que estava sendo investigado era no importe de 200 milhões de reais de superfaturamento das obras do Rio São Francisco, de transposição do rio. E agora, quando o presidente Bolsonaro assumiu, e indo para o Nordeste, ele não foi lá enganar o povo ou vender ilusão para o povo como Lula fazia. Ele foi lá e fez a maior, e completou e finalizou e entregou a maior obra de infraestrutura hídrica do país, levando água para mais de 12 milhões de pessoas do estado do Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Ao todo são 390 municípios contemplados com a obra finalizada da transposição do Rio São Francisco, que foi feita pelo presidente Bolsonaro, que por meio do ministro Tarcísio, tantas e tantas obras de infraestrutura está fazendo o Brasil afora. E é óbvio que o PT não bate no ministro Tarcísio, porque o PT, como é ineficiente nisso, eles querem, inclusive, a eficiência da infraestrutura brasileira, porque eles são incompetentes também para fazer isso. Então, a gente tem que vir aqui, ouvir os deputados do PT, falar essas mentiras, essas atrocidades, quando o próprio Palocci e tantos outros, Dirceu, Palocci devolveu 37 milhões no seu acordo de relação, Dirceu 90 milhões. De onde que saiu esse dinheiro? Simplesmente não teve escândalo de corrupção? Surgiu do nada esse dinheiro? É óbvio que existiu corrupção, parte desse dinheiro foi devolvida, mas grande parte está em paraísos fiscais e até hoje eles estão impunes. Então a gente não pode admitir essas mentiras aqui na CCJ, porque é isso que eles querem, só vender narrativas falaciosas, que é para isso, que é para ficar para a história, e não a verdade que os processos e a Lava Jato e tantas outras operações têm comprovado que ou o PT está no governo e rouba, ou está fora do governo e fica mentindo aqui nessas comissões. A gente não pode admitir isso. Então, muito obrigado, presidente. Presidente Bia, ontem nós tivemos, e é bom deixarmos registrados aqui para toda a nação brasileira, até porque a maior vexame da imprensa nacional, da grande mídia, foi de noticiar falando palavras mentirosas de como foram as manifestações ontem. Ontem, dia 7 de setembro de 2021, dia da pátria, dia da independência, estamos nos aproximando do bicentenário da independência do Brasil, nós tivemos as maiores manifestações, deputado Jordi, da história do Brasil. Foi muito maior do que as manifestações da época do impeachment da Dilma. E, no entanto, a grande mídia brasileira noticiou a narrativa que tem sido adotada pelos ministros do Supremo Tribunal Federal de chamar de antidemocráticas manifestações absolutamente ordeiras de famílias inteiras, crianças, idosos, homens, mulheres, jovens, todos de verde e amarelo, todos sem nenhum fato de violência, ao contrário das manifestações de esquerda, que são, na sua maior parte, violentas, pedindo por quê, presidente Bia? Pedindo por liberdade. Liberdade de expressão, principalmente, pedindo pelo cumprimento do artigo 5º da nossa Constituição Federal, que tem sido tão vilipendiado nos últimos anos e tem sido protegido pelo presidente da República, que tem sido o verdadeiro guardião dos direitos civis, das liberdades individuais. Tem aqui, presidente Bia, uma lista que foi divulgada agora no final de agosto, de 123 atos que o Supremo Tribunal Federal fez contra o governo federal, impedindo o presidente de governar, que vai desde a abertura do inquérito das fake news, de ofício, algo absolutamente inconstitucional, que depois foi chancelado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Temos aqui convocação para que o presidente explique falas, para que o presidente explique planos de ação contra o Covid, para que, estabelecendo aqui, nós temos uma aqui que o Barroso deu 48 horas para ele se manifestar das medidas contra a Covid sobre índio. Depois ele estabelecendo o plano de atuação do governo federal
com relação à proteção dos índios, ou seja, os ministros querem governar no lugar do presidente. Se eles querem governar, que então coloquem o nome à disposição para ver se a população vai chancelá-los para ter um cargo no executivo, ou muitas vezes invade a nossa competência para legislar. Ora, o Supremo Tribunal Federal tem que ser guardião da Constituição e não inovar na Constituição e não tentar prender pessoas por palavras, prender presidente de partido, Roberto Jefferson, porque ele fez críticas ácidas a alguns dos ministros, e muito menos prendendo um deputado que tem imunidade parlamentar. Ou seja, quem está rompendo com a ordem constitucional, como disse o presidente da República, deputado Jardim, ontem nas suas falas na Avenida Paulista e também aqui em Brasília, quem está extrapolando das suas competências não é o presidente da República, são alguns dos ministros do Supremo Tribunal Federal que têm usado de inquéritos, que estão sendo acusadores, advogados e juízes ao mesmo tempo, violando a ordem constitucional, o sistema acusatório, violando a República Brasileira e, no entanto, dizendo que nós é que somos os antidemocráticos, deputado Jordi. Numa verdadeira construção de narrativa para vender para a mídia internacional uma falácia. Quando, na verdade, ontem, estive aqui em Brasília, foram mais de 400 mil pessoas, não dava nem para se movimentar na Praça dos Três Poderes. Só de Santa Catarina foram 400 ônibus lotados de pessoas de Santa Catarina. São Paulo, na Avenida Paulista, também, você esteve lá, deputado Jordi. Deve ter tido 1 milhão de pessoas naquela avenida, porque eu nunca vi tanta gente. Então, nós temos hoje a quebra do monopólio da informação e eles não querem, eles querem nos calar, eles querem vender uma imagem de que o povo que hoje usa a sua liberdade de expressão plena nas redes sociais, que é a nova praça pública da nossa época, eles querem calar as pessoas e querem inibir as pessoas de falarem o que pensam. É por isso que mais do que nunca nós estamos aqui defendendo a nossa liberdade de expressão, defendendo o direito de crítica, seja quem quer que seja, porque numa democracia nós temos que proteger o direito sagrado da livre manifestação do pensamento e, principalmente, estamos de acordo com o presidente Bolsonaro de que cada poder deve ficar no seu quadrado e nenhum invadir o poder do outro. Então, presidente Bia Kicis, ontem foi uma grande ode à nossa segunda independência, a liberdade do povo de poder livremente se expressar, livremente ir e vir e apoiando, sobretudo, o nosso presidente que tem